Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. E vamos continuar a nossa aventura sobre a história aí do nosso processo eleitoral, a história do voto no Brasil. Nós vimos até agora, em resumo assim bem rapidinho, que o Brasil, antes de ser um país livre, independente, era o quê? Uma colônia de Portugal. Então, quem era dono do Brasil era Portugal. Por mais que Portugal mandasse no Brasil, o Brasil ele precisava ser administrado de alguma forma. E aí precisava também de representantes para aqueles que eram livres aqui no Brasil, de portugueses, europeus que vinham morar aqui no Brasil na época da colonização. Então precisavam o quê? Ser eleitos na época. E aí tinha aquele voto indireto, né? Que as poucas pessoas que podiam votar escolhiam seis, e esses seis que iam escolher o representante, né? O voto indireto, alguém vota por você. Aí o que que aconteceu? Em 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Agora o Brasil era um país livre, agora o Brasil era finalmente um país. Só que a gente estudou que para um país ser criado, ser formado, nós precisamos de uma Constituição, né? E aí, para ser criada uma Constituição, nós vimos que primeiro foi criado o que? O nosso processo eleitoral. Pelo menos as primeiras leis eleitorais, a gente pegou elas emprestadas lá da Espanha, pegou emprestada, enfim, pegou emprestada para poder fazer essa eleição. Para quê? Para que esses representantes criassem a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824, 2 anos depois da independência. Então a gente precisou de 2 anos para organizar uma eleição e para poder criar a nossa primeira Constituição, beleza? Aí o que aconteceu? Já tinha fraude lá nas eleições da colônia. Quando o Brasil se tornou independente, o Brasil era uma república? Não! O Brasil era um império. Nós tínhamos o imperador do Brasil, igual lá no Japão. E aí, nós tínhamos no Brasil Império, continuou tendo eleições, porque precisava de representantes para organizar, né, os municípios, as cidades que já existiam no Brasil. Só que extremamente marcado por fraudes, né? Como a gente viu até agora. E aí a gente viu até que no ano de 1881 o pessoal já estava mais consciente de que os representantes eles tinham um certo poder, eles tinham uma influência sobre a sociedade, porque eram os representantes, o pessoal que era escolhido, que era eleito, que podia, tinha o poder de trazer melhorias para o dia a dia do povo, melhorar uma estrada, melhorar o comércio. Então, quem tinha esse poder eram os representantes. Então, as pessoas começaram a abrir o olho. Olha, é importante eu ver bem quem eu vou votar, é importante essa escolha, até que o voto não é algo tão inútil. E aí eles começaram a querer colocar ordem. Peraí, se é importante, então não pode ser de qualquer jeito. E aí, como várias formas que eles tentaram organizar as eleições, a gente viu que aconteceu de quem estava no cargo deixar o cargo por 6 meses antes para não influenciar nas eleições. Criaram-se o título de eleitor, mas o título não tinha foto. Mas nós vimos na última aula, mostrei o meu título para vocês, que o nosso título hoje também não tem foto. Por isso que nós precisamos apresentar um documento com foto. Eu dei para vocês alguns exemplos de documentos com foto que poderiam ser apresentados. Carteira profissional, né, que seria, no caso do advogado, carteira do OAB ou CRM do médico, enfim. Tem a carteira de identidade, temos também a carteira de motorista, todos esses documentos, todo documento válido em todo o território nacional que tenha foto, vale para você levar junto com o título de eleitor para votar. E nas últimas eleições, com a tecnologia, nós podemos levar o nosso título de eleitor no celular. Porque acontece muito das pessoas perderem o título de eleitor. Como a gente só usa, pelo menos aqui em Brasília, a cada 4 anos, nos outros estados, no mínimo a cada 2 anos. Aí as pessoas costumam muito perder o título de eleitor. Então eles fizeram esse aplicativo e-título. E aí nesse aplicativo a gente entra lá no site do Tribunal Regional Eleitoral e baixa o nosso título
para o celular e pode só apresentar o celular na hora de votar. Ó, a tecnologia chegando aí. Só que, o que acontecia? Naquela época, o título não tinha foto e as pessoas também não tinham documentos com foto, o que facilitava ainda mais as fraudes. O tempo passou, né? A gente parou aqui na última aula do título sem foto. O tempo passou e aí o que aconteceu? Foi proclamada a República do Brasil! Agora nós teremos presidente e não mais o imperador. E o poder não seria mais dividido em 4, não existiria mais aquele poder moderador quando a gente viu lá os 3 poderes do Brasil. Lembra que eu expliquei? Que antigamente existia o poder moderador, que era o imperador, que poderia dar pitaco em todos os outros 3 poderes, né? E agora, com a República, sendo proclamada a República, todos os outros países já eram República. E aí caiu no gosto, virou moda. Então, quem não era República, meio que o povo, nossa, você ainda tem um monarca. E aí o Brasil se tornando uma república ia facilitar muito questão de comércio, acordo com outros países, questão principalmente de comércio, mas questão do exército. Então, era muito bom para a política no Brasil na época proclamar a república e eles proclamaram a república em 1889. Aí é um novo sistema de governo. Para termos um novo sistema de governo, o que é que precisou? De uma nova Constituição, porque a Constituição é quem nos garante isso, é quem nos dá a segurança do sistema de governo que a gente vai ter, como que o país vai funcionar. Então, como isso mudou, nós precisamos de uma nova Constituição. E aí o Brasil foi proclamada a Proclamação da República em 1879 e a nossa próxima Constituição saiu em 1891. Então, mais 2 anos para ser criada uma nova Constituição. Nessa Constituição, o que aconteceu? O voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição da República. O voto direto. A pessoa, o eleitor, já ia escolher diretamente o seu presidente e o seu vice. Ele não ia escolher alguém que ia escolher alguém. Entendeu? Voto direto. Eu ia lá com o meu voto e escolhia quem eu queria. Teoricamente era assim, né? Só que as fraudes, a gente vai entender um pouco mais aqui, que tinha tanta fraude, que a coisa mais difícil que tinha era a pessoa que você escolheu realmente ser eleita. Vamos lá. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma, que lindo, né? Foi após esse período que se instalou a chamada política café com leite. É aí que as coisas começam a ir ladeira abaixo. O que é a política café com leite? Em que o governo era ocupado alternadamente por representantes de São Paulo e Minas Gerais. Cara, a gente pensa que a coisa vai melhorar? Ou foi tão vergonhoso, que na época da República Velha, que foi a primeira república, aqui no Brasil tinha tanta fraude, que teve mais fraude do que na época do Brasil Império. Teve mais fraude, então é uma coisa que era para melhorar. Presta atenção, essa política do café com leite, aqui no Distrito Federal, há um tempo atrás, teve um governador que ele ficou muito famoso por distribuir café com leite. Essa política café com leite não tem nada a ver com distribuição de café e leite. Não tem nada a ver, gente. Sabe o que acontecia? São Paulo e Minas Gerais, eles eram famosos por produzirem café e leite, respectivamente. Aí o que acontecia? Quem que podia votar? Volta um pouquinho no texto. Lá no título sem foto, lá da época, quem podia votar? Quem podia votar quem não tinha que ter mais de 21 anos, não podia ser mulher, não podia ser analfabeto, não podia ser mendigo, não podia ser soldado raso, não podia ser indígena e também não podia ser integrante do clero. Integrante do clero é integrante da igreja, tá? Os padres, bispos, essas coisas também não votavam. Então, não podia tudo isso. Quem votavam?
homens maiores de 21 anos, alfabetizados, que tivessem dinheiro, não tinha que ter patente alta no exército, não podia fazer parte da igreja e não podia ser indígena. Aonde ficava a maior parte dos homens com essas qualificações? São Paulo e Minas Gerais. Então, qual eram os estados que tinham o maior número de votos? São Paulo e Minas Gerais. O que aconteceu? Política café com leite. Uma eleição, o estado do café ganhava, outra eleição, o estado do leite ganhava. E aí, quem não ganhasse para presidente, ganhava, tinha o poder lá no Congresso Nacional. Lembra que a tia explicou que são 3 poderes? Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses poderes, eles devem trabalhar em conjunto. O poder legislativo é o poder que cria as leis. Lembra que a gente falou onde que é a sede do poder legislativo? Congresso Nacional. Quem fica no Congresso Nacional? Deputados e senadores. Então, os deputados e senadores, eles que escrevem as leis. O poder executivo são os presidentes e governadores, que são quem executam as leis. A lei está lá na lei dizendo que nós temos direito à saúde. Aí, o executivo é quem vai pegar o dinheiro público e vai dizer quanto desse dinheiro vai para a saúde, quanto que vai para a educação, quanto que vai para a segurança. Então, ele que vai aplicar a lei, vai administrar para que a lei possa valer, para que os nossos direitos possam valer. Aí, o que acontecia? Quem ganhava? Digamos que um candidato de São Paulo ganhou para presidente. Aí, o pessoal que lá de Minas tinha poder também. Aí, eles ganharam lá no Congresso Nacional, né? No Poder Legislativo, para senadores e deputados. O que eles faziam? Pegava o Poder Legislativo, pegava as leis e impedia o presidente de trabalhar. Como que eles fazem isso, tia? Assim, ó, um exemplo. O presidente fala assim, olha, ele quer melhorar alguma coisa na educação, ou ele quer fazer algum acordo com outro país para poder vender algum produto do Brasil para esse outro país. Aí vai o legislativo e aí cria uma lei e proíbe. Ou fica brigando, o presidente dá uma ideia de uma lei. Ah, essa ideia foi do presidente? Vai pro fundo da gaveta. E assim, um vai atrapalhando o outro, entendeu? E outras coisas, que o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, quer votar alguma lei, lembra que na criação das leis o presidente tem voto? Aí o que o presidente falava? Ah, é? Agora vocês querem? Ó meu votinho, ó. Não, aí tinha que voltar a lei e ser votada tudo de novo, e isso um ia atrasando a vida do outro. Quem que perde com tudo isso? O Brasil, né? E aí, como é que funcionava a política do café com leite aí? O período da República Velha, que vai até o fim do Império, até a Revolução de 1930, foi marcado por eleições ilegítimas. Por que essas eleições não eram válidas? As fraudes e o voto do cabresto eram muito comuns, com os detentores do poder econômico e político manipulando os resultados das urnas. Em uma eleição desse período, eu citei isso na última aula. Caramba, era tanta fraude que em uma eleição desse período, ocorrida lá no Rio de Janeiro, tantos eleitores votaram 2 vezes que foi preciso impostar 2 governadores e 2 assembleias legislativas. Aí o que acontecia? Chegava lá para votar. E aí, quando eles iam, muitas vezes a pessoa ia votar, já tava lá o nome dela, porque quando a gente vai votar, tem uma ata. A ata é uma lista com o nome de todo mundo que vai votar. E aí você vai e assina a lista lá na frente do seu nome e aí vai votar. Quando as pessoas chegavam para votar, já tinham votado a lista
toda, não é votado só um nome, é votada a lista toda. E aí o que acontecia? A pessoa já, né? Meu nome já tá votado, deixa eu ir embora. Não, falava assim, não, eu vou votar mesmo assim. Aí o que acontecia? Tinha um dobro de votos para um número de eleitores. Então tinha lá 10 pessoas para votar naquele lugar. Tinham 20 votos. E aí cada candidato precisava de pelo menos metade dos votos para ganhar. Os votos não eram 10, então cada candidato precisaria de pelo menos, seria metade mais um, precisaria de 6 votos para ganhar. Se tinham 20 votos dentro da urna, cada governador tinha os seus 6 votos. Então, teoricamente, legalmente, os dois foram eleitos. E aí o que aconteceu? Os dois tiveram que tomar posse, serem empossados, tiveram que ser colocados no cargo. E a Assembleia Legislativa é onde cria as leis, é o poder legislativo, só que nos estados. E aí no Rio de Janeiro tinha gente suficiente com votos para preencher 2 assembleias legislativas, sendo que só tinha uma assembleia. Então, isso significa que todo mundo lá votou pelo menos 2 vezes. Aí, o que acontece? Para o cientista político Jairo Nicolau, autor de um livro sobre a história do voto, a República representou um retrocesso em relação ao Império, em razão da prática do voto do cabresto. As eleições deixaram de ter relevância para a população. Eram simplesmente uma forma de legitimar as elites políticas estaduais. O que acontecia, gente? O voto do cabresto. Chegava lá e tinha um coronel. O coronel, ele tinha mais dinheiro, tinha muitos empregados. Todos os empregados dele, ele falava, você vai votar em quem eu escolhi. Se não, você já sabe, né? Seu emprego, rua pra você. E aí forçava as pessoas a fazerem o que eles queriam. Ou então em troca de favores, né? E aí o que acontecia? Foi um retrocesso. A gente voltou, a gente foi para trás em relação ao Brasil Império. A gente já estava numa nova era, só que a gente estava voltando. Aí o que aconteceu? O voto perdeu valor. Por quê? Você chegava lá para votar e o seu nome já estava votado. E aí já tinham escolhido. E aí acabava que as pessoas... Tipo, o que vai adiantar? Eu vou votar? Não vai adiantar. Por quê? Já estava tudo escolhido, os votos já estavam marcados, todo mundo já sabia quem ia ganhar por causa da fraude, quem que ia ganhar. Então era só para reafirmar, só para confirmar quem já estava no poder. E aí essas pessoas iam ficando no poder para sempre e sempre e sempre. Elas passaram a ser fraudadas descaradamente, ninguém tinha mais nem vergonha na cara, de uma maneira muito mais intensa do que no Império. Dessa época vem as famosas eleições do bico de pena, que foi o que eu falei. Um dia antes da eleição, o presidente de mesa preenchia a ata dizendo quantas pessoas tinham assinado, fraudando a assinatura das pessoas que compareceriam. O que acontecia? Ele ia lá, assinava a lista de todo mundo, ele inventava uma assinatura para cada um lá e preenchia tudo como se todas as pessoas já tivessem votado no dia anterior às eleições. Quando no dia seguinte as pessoas fossem votar, já tinham sido votados, todos os votos já tinham sido dados, então a eleição já tinha sido encerrada. Isso no dia da eleição, e a eleição tinha sido encerrada no dia anterior, com a fraude. Então as pessoas pararam de acreditar nisso. E aí, ainda tiveram vários acordos. Mas como a aula já se prolongou muito, a gente vai parar aqui, mas na próxima aula a gente vai falar sobre esses acordos, que é a política dos governadores. O poder executivo e o legislativo. Presta atenção no spoiler da próxima aula. Lembra que eles ficaram brigando, o presidente com os senadores e deputados, o poder executivo, que é o presidente, com os senadores e deputados, que é o legislativo. Lembra que eles ficavam brigando? Quando um ganhava para presidente, aí ficava brigando com o legislativo. Se São Paulo ganhasse, Minas ficava brigando com o presidente. Agora, se Minas ganhasse, São Paulo no poder legislativo ficava brigando com o presidente. Eles fizeram um acordo.
Eles fizeram um acordo, cara. Agora imagina, se eles já estavam se prolongando no poder desse jeito, imagina com esse acordo, hein? A gente não pode perder a próxima aula, né? Eu quero que vocês pesquisem pra mim. Se já teve, ó, vou adiantando que já teve. Então, quero que vocês achem pelo menos algum caso de fraude nessas últimas eleições de 2014 ou 2018, de pessoas que foram votar e já tinham votado no nome delas. Gente, República Velha, a gente já tá em 2020, isso foi em 1891. A gente em 2020, vocês acreditam que ainda tem casos assim? Pois é, pesquisa aí um caso desse pra mim, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, não percam!